Estamos aqui para mais um episódio do programa Eu Tô Ela e eu tenho uma pessoa que trouxe um testemunho aqui para nós que eu tenho certeza que do mesmo jeito que falou o meu coração, vai falar ao seu. É um milagre incondicional, porque independe das condições, das circunstâncias, é algo que a Aniele Lana está vivendo. Nós nos conhecemos via rede social e eu tenho certeza que Deus vai falar no seu coração. Gente, a Anne me mandou esse testemunho e eu gostei de assistir porque na correria do dia a dia a gente não tem tempo para nada, mas eu salvei lá e falei, eu tenho que assistir esse testemunho. E quando foi essa semana, eu coloquei ali, no momento que eu estava fazendo outras coisas, o testemunho dela para eu ouvir e eu falei, ela precisa compartilhar esse testemunho porque é um testemunho de milagre que falou muito ao meu coração, de fé. E hoje ela está aqui para honra e glória do nome do Senhor. Amém. A Anne, ela é empresária, ela tem uma hamburgueria e tem uma filhinha fofa de mais de 2 aninhos e está vivendo uma situação que ela vê o milagre todos os dias, não é isso, querida? É verdade. Bem-vinda. Obrigada, Cris. É uma prazer, honra para mim estar aqui compartilhando esse testemunho que o Senhor tem feito algo tão maravilhoso na sua vida e eu creio que é só o começo, em nome de Jesus. Amém, em nome de Jesus. Creio nisso também, é um prazer, uma honra, viu? Conta pra gente o que aconteceu. Você tem uma doença, Sim. Isso nos papéis. Eu falo que você não tem, ela não te pertence. Dizem que tem. Dizem que você tem. E que não é incurável. É uma doença raríssima. Verdade, a princípio não existe cura para ela. E por muito tempo ela foi tratada erroneamente como esclerose múltipla. Então, eram muitos diagnósticos errados para essa doença. Felizmente a medicina avançou, né? Hoje existem exames e medicações mais específicas para tratar essa doença e devolver um pouco de qualidade de vida para os pacientes, né? Mas eu tive um mal-estar. E como que chama essa doença? Porque não é esclerose. Não, neuromielite óptica, doença de Deivic. Que é o nome popular dela. Eu nunca tinha ouvido falar. Eu, inclusive, também nunca tinha ouvido falar. Não conheci. Hoje, agora, com o diagnóstico, conheço algumas pessoas, mas antes nunca tinha ouvido falar. É totalmente nova para mim também. E aí eu fiz uma viagem em julho de 2020. E era período de pandemia, eu tinha programado uma viagem de férias, acabei mudando essa viagem, o destino dessa viagem. Decidi ir para um roteiro que fosse um pouco mais tranquilo e mais seguro para mim e para a família, né? Porque além da Laurinha, eu tenho um enteadinho de 9 anos. E aí nós viajamos para o interior de São Paulo. E eu acordei no dia 26 de julho, com uma dor de cabeça muito forte, muito anormal, assim. Era uma sensação como se tivessem jogado uma carga em cima de mim e eu não conseguia voltar, faltava ar, assim. E aí eu me esforcei, fui pro café da manhã, falei que meu marido estava com muita dor, mas coincidentemente era o dia do aniversário da minha avó, né, que me criou, que cuidou de mim durante muitos anos. Eu assimilei a dor com a saudade e não entendia que podia ser algo errado com o meu corpo. Fui pro café da manhã, e no café da manhã, tentando me servir, faltou força motora. E aí eu entendi que algo mais grave podia estar acontecendo comigo ali. E aí meu marido pediu ajuda, me levou até a enfermaria. No caminho da enfermaria eu tive um desmaio. E aí depois desse desmaio a minha vida mudou completamente. Né? Eu tive um mal súbito assim e perdi as lembranças, recordações, não me lembrava de praticamente nada. E fiquei praticamente inconsciente. E aí você continuou em viagem e foi lá que você chegou a ser internada, não? Aí nesse dia a gente foi para um primeiro hospital. Eles acharam que era uma intoxicação alimentar e a gente entendeu que não era, porque eu não melhorava, não reagia. E não me examinaram, não fizeram nada. E era inclusive um hospital particular, que gerou muito estragamento, né? E aí eu voltei para o hotel. Quando eu voltei para o hotel, eu não tinha mais condição de ficar em pé. E aí eu fui perdendo todas as forças. Só que eu tinha passado o dia no soro, então a gente achou que era uma fraqueza. Voltei pro quarto do hotel na cadeira de rodas. Me levaram de novo, porque eu percebi que eu não conseguia mais urinar.
E a minha barriga inchava, eu sentia dores e eu não conseguia urinar. E aí fui para um segundo hospital, onde eu fiquei por 5 ou 6 dias internada. E aí 11 horas da noite, 11h30 da noite, eu já estava no CTI, totalmente paralisada. Eu mexia só o pescoço com muita dor. E você estava consciente, você sabia que estava Nesse acontecendo momento, algo grave. Nesse momento, sim. Algumas coisas, eu falo que Deus trata tudo com a gente de uma maneira muito particular, né? E Ele deletou muitas coisas que eu acho que eu realmente não precisava saber. E hoje eu tenho consciência disso. Acho que Deus preservou na minha memória aquilo que era para eu testemunhar. Amém. Muitas coisas se perderam, né, no caminho. Eu sei porque me contam. Né? E aí, qual foi sua primeira reação? Assim, eu falo que a gente assusta, claro, nós somos carne, mas no meu caso do infarto, eu comecei a falar, Senhor, eis-me aqui. Como que foi na sua situação? Eu entendi, Cris, a gravidade, assim, por volta de 11 e pouco da noite, porque o meu celular tinha ficado... Eu despedi do meu marido no elevador e o meu celular ele deixou em cima, assim, no meu peito. E no elevador ele chorou muito e falou assim, amor, fica tranquila, descansa no Senhor, Ele tá no controle, eu vou resolver tudo e volto pro hospital para ficar com você. Quando ele falou isso, eu entendi que algo muito mais grave do que eu imaginava estava acontecendo. Mas eu fui pro quarto, eles me trocaram, fizeram tudo e o celular continuava lá. E eu falei, agora eu vou ligar pro meu marido e vou falar com ele, por que você me deixou aqui? E aí eu não conseguia mais pegar o celular. E o enfermeiro veio, me orientou, me acalmou e falou, olha, calma, que os médicos vão te explicar melhor, você teve uma tetraplegia. E são inúmeros nomes, né, assim. E aí cada nome que chega é um susto diferente, né. Aí eles falaram que eu tinha tido uma bexigoma, a bexiga parou. E aí uma série de coisas acontecendo, um turbilhão de notícias muito ruins e pesadas. E aí eu olhei assim para o céu e falei, Senhor, eu não sei o que está acontecendo comigo, mas eu tenho uma filha pequena que precisa de mim. E se eu for digna de viver o meu milagre, que foi o que eu falei naquele dia, minha única oração foi essa. Se eu for digna de viver para ver minha filha crescer, todo o resto eu aceito. E eu já estava imaginando que eu podia ter sequelas muito graves, mas eu escolhi confiar em Deus, né, e não me entregar. E todas as vezes que eu tenho oportunidade de falar para as pessoas, eu falo, não importa o diagnóstico, você não tem que ter isso como sentença, sabe? E eu me lembro claramente de sentir assim, como se eu estivesse sendo abraçada naquele dia, sabe? E depois desse dia, eu nunca mais senti medo. Nunca mais senti medo. Não tenho medo de exames, eu não tenho medo de doença, eu não tenho medo de nada. E eu não me apego a isso, sabe? Porque eu entendo que Deus te permite passar pelo deserto para te ensinar algo muito maior. Ou para mostrar para outras pessoas também, ao nosso redor, que a gente precisa continuar acreditando que Ele cura, que Ele opera os milagres. E os pequenos milagres eu tenho vivido diariamente, assim. Desde o dia que levantei um dedo, levantar uma perna, e vivi momentos muito intensos também, tipo a retirada da sonda, porque eu dependia de sonda para todas as minhas necessidades. E aí, viver esses milagres diariamente tem me tornado muito mais forte do que eu imaginei que eu seria, sabe? E é tudo assim, pra glória e honra dele mesmo, porque eu acho que a gente como carne, no leito do hospital, se você se entregar. Se você não tiver fé, você não caminha, você começa a se entregar. E eu acho que a gente fica ali, sabe, naquele leito mesmo, porque perde a força de vontade de vencer aquilo. E eu recebi, assim, visitas diárias de 10 neurologistas, assim, que só traziam notícias pesadas para mim. E eu falava, eu não vou me apegar a isso. E o meu marido acompanhava, né, geralmente esses resultados de exames. Nossa, eu fiz 3, 4 ressonâncias, fiz várias coletas de líquor. E aí, às vezes eu colhia um líquor e eu louvava enquanto colhia um líquor. E eles falavam, você não pode mexer. E eu falava, mas é a única coisa que me acalma. E aí, eles fazendo a coleta e eu louvava e continuava crendo no meu milagre, sabe? E hoje eu tenho convicção de que o que eu vivo é realmente um milagre de Deus. Porque tudo que eles disseram que eu não faria, eu tenho feito com alguma limitação ainda, porque é um período de reabilitação, mas com muita confiança de que a minha cura será completa, sabe? Em nome de Jesus. Então hoje os seus exames, eles
continuam diagnosticando uma doença, mas você está se reabilitando e crendo que o Senhor está fazendo a obra, que é uma caminhada, não é uma sentença. É verdade. Né? E é uma bênção assim viver isso. Eu acho que Deus sabe o que cada um precisa passar, né, para amadurecer espiritualmente. Isso me aproximou muito de Deus, porque por mais que a gente, como cristão, acho que a gente já conhece muita palavra, eu que sempre fui do Ministério de Louvor, me achava muito cheia da presença de Deus. Quando você está ali numa situação dessa, de morte, você se rende. Você fala, não, peraí, tem algo em mim que pode ser melhorado, sabe? Amém. E eu aprendi isso muito e tenho aprendido, que às vezes falta tempo. Eu era sempre muito apegada ao trabalho, dedicada, e eu hoje entendo que não. Deus tem que ser prioridade no meu dia, na minha casa. Isso, né? Que você está falando, ontem eu até falei um pouquinho sobre isso, porque a gente tem uma facilidade muito grande de desfocar. E quando a gente desfoca, a gente sai do propósito de Deus para as nossas vidas. Verdade. E o dia a dia, a correria, o trabalho, as funções, isso tudo vai nos tirando desse foco e nós vamos perdendo o propósito. É verdade. Então, igual você falou aí agora, né? O trabalho, aí a gente sai da intimidade, a gente precisa da intimidade. É o principal, essa intimidade com o Senhor. É verdade. E me conta uma coisa, a pessoa que está ali do outro lado, desesperançosa, com medo, aflita, acha que não tem mais fé para continuar, o que você falaria para essa pessoa que está vivendo isso tudo hoje? Olha, eu tenho certeza de que nenhuma luta é em vão, sabe? Você pode estar em qualquer processo, em qualquer dificuldade. Tenha fé, tenha otimismo, creia. Eu orei incansavelmente e oro até hoje o Salmo 91, porque eu acredito que Jesus continua sendo o meu escudo, a minha fortaleza, e é nele que a gente tem que confiar. Então não desanima não. A medicina pode dar 1000 diagnósticos, assim pode falar que não tem jeito mais, mas a última palavra é sempre do Senhor. A última palavra é dele e ele continua sendo o médico dos médicos. Então é o que eu creio e eu espero que de alguma maneira o meu testemunho edifique essas pessoas também. E vai, que o Senhor te abençoe. Amém, querida. Eu continuo orando por você. Eu creio nesse milagre. Eu creio que durante esse processo que você está vivendo, Ele vai te dar milagres diários, Ele vai te abençoar com esses milagres diários, mas Ele tem um milagre por completo aí, em nome de Jesus. Eu creio nisso. E eu quero, em nome de Jesus, que você chegue aqui com um diagnóstico, assim, os exames bem maravilhosos para nós. E chegarei. Se for da vontade do também, Senhor, em nome de Jesus. porque também tudo Ele tem um propósito, né? É verdade. Obrigada, querida. Jesus te abençoe sua casa. Amém. Eu quero te agradecer, você que está aí do outro lado, que chegou ao final desse testemunho tão lindo. Agradecer a SciFresh pela parceria. 8 filmes, essa galeria linda aqui do Murilo Castro. Obrigada por nos receber com tanto carinho. Ágora e Shop, bem-vinda. Muito obrigada. Fiquem com Deus.